Então, a gente vai ver o capítulo 11, População, Política e Cultura na Europa Desenvolvida. A Europa, ela hoje em dia, ela é dividida basicamente em duas Europas, né? A Europa desenvolvida e a menos desenvolvida, tá? Para você ter ideia, a mais desenvolvida, ela chega a ter em torno de uma renda per capita ali de 25 mil, superior até 25 mil. E a Europa, o outro conjunto, né, seria o conjunto não desenvolvido, ele tem uma renda per capita inferior a 9 mil. Então, assim, é uma diferença brutal, a gente vê aqui pelo mapa, onde esse lado aqui esquerdo, ele possui uma renda per capita maior do que esse lado amarelinho mais claro, tá vendo? Com exceção dos países soviéticos, não, desculpa. Os países nórdicos que a gente viu. O que acontece? Essa diferença política e econômica, ela existe já faz tempo. Se você reparar, isso daqui, ó, na época da União Soviética, a União Soviética era constituída pela Rússia e esses países ao redor. Eles tinham uma grande influência de um governo socialista. Isso influenciava sobre a Europa Oriental, que é justamente aqueles países que a gente viu que tem uma renda um pouquinho menor. Já os países da Europa Ocidental, eles sempre tiveram influência dos Estados Unidos, da política dos Estados Unidos, a política capitalista. Então, por isso que eles são um pouco mais desenvolvidos e possuem uma renda maior, tá? Isso tudo tem origem sempre histórica, né? Deixa eu ir pro próximo. Nossa, esse aqui tá borrado. Deixa eu ver se tem outro. Também tá borrado. A Europa desenvolvida. Ela é constituída por 23 países, tá? Aqui tendo um resuminho bonitinho. É uma das regiões mais populosas e povoadas do mundo. Possui as maiores aglomerações. As maiores aglomerações são urbanos e industriais e mais economicamente desenvolvidas. As menores densidades são encontradas nas regiões frias e montanhosas dos Alpes. Claro, é um lugar onde as condições naturais não permitem muito uma vida tranquila, né? E o norte da Península Escandinava, que a gente já viu lá, que era esses países aqui, da Noruega, Suécia e Finlândia. Lembra que o relevo aqui era bem alto? Então, é mais difícil de se povoar, tem menos população, óbvio. E aqui, ó, você pode observar onde tem mais habitantes, né? Geralmente nas partes mais baixas, nas planícies, tá? São as áreas urbanas e industriais, tá? A população, a característica da população, ela é composta por... Deixa eu passar aqui. A população, ela é composta por católicos, romanos e protestantes, tá? A maioria. As exceções são a Grécia, que possui cristãos ortodoxos, e a Inglaterra, que possui a sua religião anglicana, tá? Quanto ao idioma, há países com mais de uma língua oficial, como, por exemplo, a Suíça, que tem o francês, né, o alemão e o italiano. Olha que chique. Quer ver? Ó. Aqui. Falando alemão. Opa, é aqui. Ou francês. Bonjour, Newton. Bonjour, Newton. Buongiorno, Newton. Buongiorno, Newton. Na Bélgica, fala-se francês, Flamengo, e o alemão. A língua se destaca como elemento cultural formador de nacionalidades, pois cria identidades e fortalece as relações entre pessoas. Tá? Os movimentos nacionalistas. Eu sempre, para eu poder visualizar, eu conseguir, assim, mais ou menos aprender o que ele está falando, eu tento puxar um pouco para as coisas brasileiras. Mesmo que às vezes tenha algumas semelhanças só, mas é para a gente poder visualizar. Eu não sei se você recorda, mas houve já várias vezes a região sul aqui do nosso Brasil quis se separar do Brasil. Por quê? Eles acreditam que eles têm uma cultura diferente, eles acreditam que sozinhos eles vão se desenvolver melhor, vão poder oferecer uma melhor atenção para a população, vão ter um maior desenvolvimento econômico. Então, assim, eles já tentaram até fazer um abaixo-assinado lá para tentar separar a região sul do Brasil. Ou seja, isso também acontece na Europa.
Só que é um pouquinho mais... como eu posso falar? Com um pouquinho mais de atos terroristas, tá? Por exemplo, os movimentos nacionalistas, eles são grupos minoritários que reivindicam autonomia política parcial ou independência total dos territórios que habitam. Acreditam na melhor expressão de sua cultura, geraria maior desenvolvimento econômico e melhor qualidade de vida, que é o que o pessoal aqui do Sul também acreditava. Só que a diferença é, esses movimentos nacionalistas, né, também conhecidos como separatistas, costumam ser um pouco exagerados, né? Então a gente tem aí, esses nomes você precisa reconhecer porque são movimentos antigos, tá? E existem até hoje, mas é bem constante, aparece na televisão, então assim, pode ser que caia uma questão sobre isso. Os principais grupos são o ETA, tá? O IRA e o FNCL. Os que mais falam na televisão, esse IRA e esse ETA, tá? Precisa saber de onde que eles são. Pátria Basca e Liberdade é o ETA, que luta pela soberania do País Basco, dividido entre a Espanha e a França. O Exército Republicano Irlandês, que é o IRA, reivindica a anexação da Irlanda do Norte, a República da Irlanda e a República da Irlanda, tá? Isso. Então, aí, por exemplo, esse grupo do ETA, olha só, suas ações já vitimaram mais de 800 pessoas. São atos um pouco terroristas, tá? E eles sempre falam, assim, quando eles fazem os atos deles, que eles assumem que foi responsabilidade deles, os atos, enfim. É um pouquinho mais grave esses movimentos que eles realizam, tá? E com relação à estrutura etária e à qualidade de vida da população, a gente pode observar que aqui do lado esquerdo a gente tem o da Alemanha e da África do Sul. Os países mais pobres costumam ter esse estilo de pirâmide etária. Formam exatamente uma pirâmide. Tem a estrutura parecida com uma pirâmide, tá? Já países mais desenvolvidos costumam parecer esse bujãozinho de gás. Por quê? Oh, gás! São países onde as mulheres começam a se inserir mais no mercado de trabalho. Poxa, mas se eu como mulher começo a me inserir no mercado de trabalho, eu tenho outras obrigações, não é mais aquela ideia antiga de mulher não trabalhar, ficar em casa cuidando das crianças. Então, a família passa a diminuir a quantidade de filhos gerados. Então, se você for observar, em países mais desenvolvidos, você tem poucos filhos por família, enquanto em países menos desenvolvidos, como a África e aqui a América Latina, que também está aqui nessa linha, você vai ver que tem mais filhos por família, né? Isso a gente também percebe, por exemplo, se você for comparar as famílias de São Paulo aqui com as famílias do Nordeste, principalmente as do sertão do Nordeste, você vai ver que eles têm milhões de filhos. Enquanto em São Paulo, mulher, marido trabalha, eles passam a ter às vezes um filho, 2 filhos, às vezes nem filho tem, tá? Por isso que a estrutura etária deles começa a dar uma modificada, ó. São menos crianças, tem mais adultos e mais idosos também. Por quê? Eles são preocupados com a qualidade de vida da população. É uma filosofia diferente aqui um pouco do Brasil, né? Eles oferecem isso para a população. A gente aqui é muita roubalheira, né? Fazer o quê? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. O que eu quero que você saiba são 2 conceitos importantes que você tem que saber o que significam, tá? Taxa de natalidade. Taxa de natalidade é a proporção de pessoas que nascem. Então, a taxa de natalidade em países desenvolvidos é menor. São menos filhos que nascem. Menos crianças que nascem. E qual que era a outra que eu vi aqui? E o índice de crescimento natural. O que é o índice de crescimento natural? A diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade, tá? Então, nos países mais desenvolvidos, esse índice é bem baixo, tá? A diferença é bem pequena. O índice de crescimento natural revela a proporção em que aumenta a população de um país. Beleza. Aí aqui, ó. Por que é uma população alta de adultos e idosos?
porque o aumento da longevidade da população foi proporcionado especialmente pelo modelo de sociedade adotado por esses países. Privilegia melhor qualidade de vida dos seus habitantes, distribuição mais igualitária de renda e acesso pleno aos serviços de saúde, educação e cultura. Então, por isso que eles têm uma maior longevidade, tá? Parece com o Brasil, né? Só que não. Então, além dessa política de bem-estar social, a formação e a atuação efetiva de sindicatos e de outras organizações civis promoveram a conquista de melhor remuneração e maior participação da classe trabalhadora no lucro das empresas, o que tornou mais equitativa a distribuição de renda, que é uma coisa que aqui a gente não vê muito no Brasil. Os operários, que você dentro de uma empresa você tem toda uma hierarquia, então os lucros costumam ser assim, distribuídos geralmente com a parte mais alta da empresa, com os gerentes, enfim. Já a parte mais baixa, os operários, os que mexem nas máquinas, eles dificilmente recebem essa parte. É uma política que as empresas não costumam adotar aqui no Brasil. Ou seja, os sindicatos aqui também não buscam isso pelos nossos funcionários, né? Então, o que acontece? Houve uma diminuição grande do PEA. O que é o PEA? A população economicamente ativa, tá? Que é a população que trabalha. Então, houve uma diminuição dessa população economicamente ativa nos países europeus e, óbvio, que se não tem gente trabalhando, vai faltar mão de obra. Essa mão de obra começou a vir estrangeira. E cada vez mais foi aumentando esse fluxo de imigrantes vindo de fora. Claro que a maioria desses imigrantes eles vêm de países subdesenvolvidos, países mais pobres, digamos assim, tá? Então, o fluxo começou a ser muito grande. Aí chegou um determinado momento em que começou a aumentar a taxa de desemprego dentro da Europa. E aí surgiram o quê? Os movimentos contra os estrangeiros dentro do país, tá? Que é os movimentos de xenofobia. Xenofobia nada mais é do que esse repúdio contra os estrangeiros, tá? Então começaram a surgir várias greves, vários movimentos contra essa movimentação, essa imigração de estrangeiros, tá? Intensificaram-se então os movimentos xenófobos que se apoiaram em doutrinas racistas e repudiam explícita e violentamente a presença de estrangeiros, além de exigir do governo que sejam repatriados. Aí, por causa dessa pressão toda exercida, o governo passou a tentar segurar e restringir a entrada de imigrantes, tá? Esse controle, apesar de parecer benéfico, ele acaba incentivando o quê? Que os imigrantes venham de maneira ilegal para o país. Então, eles acabam, muitas vezes, também não conseguem empregos, ou empregos tipo, com péssimas condições de trabalho, né? E eles passam a se envolver com tráfico de drogas e prostituição, né? Não é que passam a se envolver com isso, mas favorece o envolvimento deles com essas coisas. E é isso, o capítulo você vê que é bem curtinho. Eu não vou conseguir ter tempo para fazer o capítulo 13 para você, então você ler o capítulo 13, tá? Faz como eu li aqui, como eu mostrei mais ou menos para você, é bem tranquilinho. Se eu tiver tempo eu faço, mas eu acredito que eu não vou conseguir ter porque surgiram algumas aulas para mim hoje, tá? Então, boa prova, faz com calma, lê direitinho e tudo de bom para você. Beijinho!